E aí, pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Mais uma vez, hoje eu trago a vocês o nosso podcast Construindo com Salê. Hoje nós pensamos em algo um pouco diferente. Diferente no sentido que trago aqui hoje para vocês, né, engenheiro civil, Jefferson Maico, ex-aluno nosso, hoje professor da instituição, e o arquiteto e urbanista também, ex-aluno nosso e professor da instituição, Rogério Ramiro. Pessoal, como vão? Tudo bem? Tudo jóia, tudo jóia. Tudo jóia. Bom. Pessoal, qual que é o intuito? Então, como eu iniciei para vocês, é mostrar para vocês o perfil do egresso. O que seria o egresso? Seria um caso de um ex-aluno de sucesso. Temos dois aqui. Jefferson Maico, engenheiro civil. Inclusive, dei aula tanto para o Jefferson quanto para o Rogério Ramiro. E o Rogério Ramiro, arquiteto e urbanista. Para trazer para vocês, falar um pouquinho sobre a trajetória, de como foi o perfil da formação como acadêmico, tanto na engenharia civil quanto na arquitetura, como foi o depois sair da faculdade, os primeiros meses ou os primeiros anos, talvez um pouco da dificuldade do encaixe na profissão, de você se tornar conhecido, das pessoas ouvirem falar de você, procurarem o seu trabalho e depois, claro, de um perfil de sucesso, como eu mencionei no início da apresentação, voltar à instituição ao qual você passou, você formou, você estudou, você criou raízes, você fez amigos para agora ensinar um pouquinho do que vocês sabem. Jefferson, vou começar com você hoje. Boa tarde, seja bem-vindo. Opa, prazer estar aqui, né? Voltando a casa, agora como docente. Ah, professor, vou chamar de professor porque foi meu professor, né? Fica à vontade. Tem que chamar. Perde costume, né? Isso porque eu já te falei pra gente perder essa, o costume essa não... formalidade. Mas obrigado, agradeço aí o carinho. Não, mas o costume a gente não perde, né? Eu começo sempre falando que essa parte de inserir o mercado de trabalho, ela está voltada, na minha opinião, que diverge de algumas pessoas, tem a ver já desde a graduação, né? Sim. Aquela graduação tradicional, que a gente até está, aqui dentro da instituição, a gente já está fazendo já diferente também, né? A gente tem que trazer o profissional já sair o aluno mais voltado para a parte profissional, né? Não somente aquela parte acadêmica, teórica, mas começar a inserir ele já no mercado de trabalho desde a época de aluno, né? E para mim foi bom porque no quarto ano eu já estava inserido numa grande construtora aqui da cidade. Estagiei um pouco mais de 1 ano e meio lá, o que facilitou para a gente depois estar aí ingressando na área com um pouco mais de facilidade, né? E aí você faz aquela mescla do acompanhamento teórico aqui da graduação, juntamente com a parte profissional, que você aprende no estágio. Todo mundo fala, se não estagiar, não estiver na área, você não aprende. Realmente, você tem que estar na área, porém, a parte teórica é muito importante. Então, eu acho que o aprimoramento, tanto profissional aqui dentro da instituição, dentro da faculdade, que seja, né? Juntando aí com a parte prática, acho que é a chave para você se ingressar no mercado, né? E eu comecei também no meio do caminho, né? Além de trabalhar na prática, ainda começando como professor particular lá atrás, né? Eu lembro. O pessoal procurava muito o Maico para dar RM, estruturas, era uma loucura. Principalmente dia de prova, né? Não tenho dúvida, dia da prova, né? Dúvida. E atrás, desespero. Essas matérias são as mais complexas aí do curso, né? Então a gente começou a ingressar aí. Aí eu fui para os dois lados, né? Tanto a parte profissional, como atuar como engenheiro e como docente, né? Aí fiz meu mestrado, estou fazendo meu doutorado. Estamos aqui juntos, agora dando tudo certo aqui para voltar para casa, né? Mas ainda não passando a bola para o Ramiro, mas continuando ainda com o Maico, o que eu queria? É interessante, depois, Ramiro, se você quiser fazer uma colocação no que eu vou pontuar, porque a gente fala, né? Esses dias eu estava recebendo, acho que eu até comentei com vocês, recebi uma família que estava na dúvida entre os filhos estudarem no Unisalesiano, tá? E estudarem numa outra instituição. A hora que eu mostrei, inclusive tive o prazer de estar presente, recebê-los, que eu os acompanhei dentro da instituição, e eu mostrei a esta família o que era o Unisalesiano e expliquei sobre o perfil psicográfico da nossa região, né? Então, por exemplo, quando a gente fala neste perfil, o perfil psicográfico, por exemplo, nosso da região, é um perfil, por exemplo, na arquitetura, voltado a projeto, voltado à execução de obra,
Diferente, por exemplo, quando você vai fazer a comparação com uma universidade ou uma instituição que dá esse curso numa cidade um pouco maior, onde talvez o perfil esteja voltado a uma história da arte, uma arquitetura mais contemporânea, não o foco e o forte da nossa região, que é a execução. Sim. Né? E é legal, puxando esse gancho seu, Marco, no sentido assim, realmente o estágio, a parte prática faz a diferença. Só que se você não tiver a teoria, não adianta. Não adianta, Sim. por exemplo, você olhar para uma viga e falar, poxa, Marco, como que faz essa viga, sendo que se você não sabe como calcular essa viga, ou uma laje, ou um prédio, enfim. Então, assim, o dia a dia é interessante. Porém, eu queria que você entrasse um pouquinho mais a fundo nisso. Nesses últimos meses aí, e eu falo meses porque a gente entra um pouquinho no segundo semestre de 2022, surgiram muitas oportunidades para estagiário, principalmente na engenharia civil, e a gente não estava encontrando público suficiente para tal. Para abastecer. Exatamente. E na arquitetura tem acontecido a mesma coisa. Você já estava falando com o Ramiro falou assim, Pisserato, tem uma vaga em tal lugar, o que você acha da gente indicar tal pessoa? Eu falei, Ramiro, se você acha que a pessoa se encaixa para esta vaga, cara, você não precisa nem me falar. Indico a pessoa e vida que segue. A gente só não pode, às vezes, mandar um profissional para uma determinada vaga e ele, às vezes, não estar tão preparado. Sim, sim. Né? Então, assim, eu queria que você pontuasse mais sobre essa trajetória sua, essa história sua de projeto, essa história sua de execução de obra, para que aquele que estiver ou que vai nos ouvir entender da importância disso. Claro, muito bem colocado para você, perfeitamente, no intuito que não adianta a prática sem a teoria. Sim. Né? O que eu posso falar é que eu até conto para os alunos, né, para os amigos também. O que acontece? O meu estágio, eu falo que foi o estágio perfeito, né? Porque foi o estágio que eu entrei numa empresa grande, que executa, e também ela dá oportunidade para você aprender todas as etapas dentro do estágio, desde tipo, era uma fábrica e fazia obras de drenagem. Então, a gente tinha essas duas oportunidades, né? Tipo, a gente podia chegar lá, como alguns estágios tem aí no mercado, que o pessoal disponibiliza, que o cara fica estagiando, mas anotando papel. Tipo, ele não aprende, não utiliza, né, o aprendizado. Lá não, lá fizeram primeiramente, os 3 primeiros meses eu passei em todos os setores da empresa para conhecer a empresa. Que legal. E a partir daí eu fui contratado de estágio definitivo, né, e fiquei mais 1 ano lá. Então aí a gente atuou desde a produção lá dos produtos da fábrica até a parte de desenvolvimento de projeto e execução de projeto. Então acho que isso é importante. O que a gente vê em muitas vagas aí? O salário, geralmente, estagiário não é o mais importante. O importante é você adquirir conhecimento. O meu plano, quando eu fui, os 3 primeiros meses foi gratuito e obrigatório. Né? Desculpa, só te cortando rapidamente, mas isso é uma coisa que eu procuro também falar para meus alunos, porque hoje ele não está enxergando isso. Ele está querendo inclusive, salário. Eu tive um papo a semana passada com dois alunos que estão estagiando e eles me... Professor, tem um estágio aqui que está ganhando mais, mas lá eu não vou aprender mais. Aqui eu estou ganhando pouco, mas lá é projeto, estou aprendendo tudo lá. Lá eu não vou aprender. Eu falei, não pense em salário agora. Isso é complicado, né? O mais interessante que eu vejo... Claro que se ela tivesse condição, né? Tem essa também. Muitos vão no estágio por causa da condição de ganhar mesmo, para poder até pagar a própria faculdade, alguns, né? Sim. Mas o interessante é você ir num local que você possa aprender para você poder utilizar depois. Estão me pedindo agora estagiário aqui, ó. Aí, pessoal, daqui a pouco essa vaga vai estar no mercado. Já tem aqui, daqui a pouco. Então, eu acho assim, o raciocínio do aluno, ele tem que ser assim, eu quero ir lá para aprender, para poder aplicar. Tipo, os ganhos vai vir depois. Sim. E você pode ter certeza, se você ir lá e aprender e fazer legal, você vai conseguir depois. Tipo, quando eu saí da faculdade, eu falo, desde o penúltimo semestre, eu nunca deixei de ter uma fonte de renda da engenharia. Desde professor particular, professor dentro de outras instituições. Independente de qualquer que seja ela, né? Isso. Você já ganhava. Isso, e trabalhando assim que formado como engenheiro, e aí estou 5 anos também numa construtora. Por quê? Porque eu tive uma base legal, tanto teórica, que isso eu não dispenso, que eu vejo muita gente que não é formado, tipo, pessoal da obra, para que estudar, né? Aprende aqui, não é assim. Não. Você tem que ter a parte teórica, tem que ter a parte prática, e você, sendo um cara da teoria e indo para a prática junto, você vai ser um profissional muito mais capacitado. E o estágio, para mim, é fundamental. Sem o estágio, realmente fica faltando alguma coisa. E cada dia que você deixar para depois, vai ser duro você recuperar. Então, o conselho que eu dou é, vai lá para a prática, sim possível, não esquece a parte teórica, que é fundamental. E uma coisa que eu bato muito, falo bastante com o Ramiro ainda, não é de agora, de alguns anos,
que é da gente tentar, dentro como professor, na graduação, fazer uma graduação diferente. Método tradicional, para mim, não funciona mais. Não. Aquela parte livrinho, pega uma viguinha, um carregamentinho distribuído que o cara que não sabe nem o que está fazendo e está calculando lá, mas não está nem sabendo o que está vendo, né? Que está fazendo os cálculos. Sim. Então, eu acho assim, você conseguir fazer essa parte, essa integração da teoria com a prática já dentro de sala de aula é fundamental, acho que para conseguir bons resultados no futuro. Não, aí. Vale muito a pena, eu também concordo. Acho. Vou passar rapidinho só a bola pro Ramiro e a gente já volta com você também, Maico. Claro. O que você fala, o que você acha disso que o Maico falou? Porque não, eu concordo plenamente com o que ele está falando. Não, concordo também, essa parte eu gosto aqui dessa nova... Não esquecendo de falar do seu egresso. Então, esse método agora que o Salesiano está aqui, principalmente na arquitetura, de ter a parte prática e de ter a parte teórica, eu acho essencial. E o estágio faz totalmente. Eu fiz muito estágio, né? Falar um pouco do meu ingresso junto com o meu estágio, eu tive muita sorte. Acho que a arquitetura estava no meu sonho desde de criança, então eu sempre estagiei desde de criança. Eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Eu lembro que tinha um tio meu que falava muito bem das maquetes do Ramiro. O Ramiro não era um marqueteiro, era um maqueteiro. Eu tinha 15 anos nessa época, 16 anos. Então faz tempo. Então eu comecei muito cedo, né, a trabalhar com essa área, mas não tinha condição de estudar numa faculdade. Na época as faculdades eram difíceis, de família simples, e eu demorei um pouco para entrar na faculdade. Mas quando eu entrei no Salesiano aqui, o Rubens, né, o outro coordenador, também gente boa, Rubão, abraço, Rubão. Tava no segundo ou terceiro ano, ele chegou e falou: Ramiro, você topa ser meu professor aqui quando você se formar? Eu falei: Rubão, não, cara, eu vou trabalhar, cara, eu tô me formando para ser arquiteto, dinheiro, né, cara. Eu queria ganhar dinheiro. Cara, eu me ferrei tudo, passei por altos e baixos aí, eu quero fazer projeto, não quero ser professor, não. Mas até você tá derrubando os professores, pô, eu quero trabalhar, não quero ser professor, trabalha, Não, brincadeira, bota de falar, você entendeu. E ficou nessa, cara, e aí ele pegou e ficou 2, 3 anos aí me pentelhando, falando: vamos, você tem... Eu já tinha outra faculdade, né, de designer. Ele falou: você já tem pós-graduação? Eu falei assim: não, mas ele faz uma, eu fiz uma pós-graduação, depois eu fiz outra. E aí, quando eu me formei, ele falou assim... Um dia ele me ligou e falou assim: você vai trabalhar para mim. Eu falei: como? Ele falou: tô abrindo uma faculdade em Fernandópolis lá, tal, você vai dar aula para mim lá. Então, saí, me formei, na outra semana já tava dando aula para ele lá, e fiquei lá 5 anos, né? Ficamos 5 anos. 5 anos. Lá conheci o professor Maicon também, ficamos lá, e lá, poxa, me identifiquei junto com a arquitetura, né? Consegui, eu acho que unir os dois, a arquitetura e a paixão por dar aula, né? Eu me senti obrigado, né, o que o Salesiano me deu, voltar, né? Eu sempre brincava com o Marco, né? Às vezes o pessoal falava assim: manda currículo para as outras faculdades. Eu falei: não, se eu for voltar para dava aula em Fernandópolis, né? Brincava: se eu for dar aula, eu tenho que dar aula no Salesiano. Outra faculdade eu não quero dar aula. Brincava, lembra? Sempre você falou, só volta se for para lá. Eu falei: eu quero retribuir pro Salesiano o que eu dei. E graças a Deus nós estamos aqui, estamos retribuindo e vamos retribuir mais ainda, né? Vamos, se Deus quiser, vai. O que o Salesiano manter o foco. Ofereceu para nós, deu para nós, né? E é gratificante a gente estar aqui de volta como professor agora, né? Como docente. E o pessoal tá gostando, né? Das nossas aulas práticas aí. O pessoal tem falado muito bem, o pessoal realmente tem gostado. Assim, não é uma coisa nítida, clara. Mas e o que mais tem chamado a atenção, que eu tenho visto aí nos últimos, né? Porque nos últimos tempos, por dizer assim, é que assim, sabe aquela coisa de ídolo? Aquela coisa de ídolo, poxa, quem que é seu ídolo? Meu ídolo é o Pelé, meu ídolo é o LeBron, sim, meu ídolo sim. Né? Os alunos, eles estão assim, acreditando sim. que, poxa, alguém que fez o que eu fiz, ou que fez o que eu estou fazendo, que passou por aqui, tá
Que... E aí entra naquilo Isso que é você muito falou. legal. Aí entra naquilo que você falou de uma faculdade, de uma federal. Qual que é a diferença de uma federal e aqui do Salesiano? Eu vou te contar uma. Entendeu? Aí o que acontece? É o aluno. Eu falo isso para os meus alunos. Cara, se dedica na sala de aula. Não é você faz numa Unesp, você faz... O que manda é você da sala de aula, cara. É você que manda. Então, a hora que você entra na sala de aula, esquece que você passou no dia a dia e foca lá, explora o professor. O professor tá lá para você, então explora ele. Eu atendi o pai de um aluno na semana passada. Aí ele nos procurou, aí falando, meu filho passou em tal lugar, passou em tal lugar, passou em tal lugar. Aí ele sempre teve um sonho da instituição pública. Acho que quem nunca sonhou? Claro. Sim. Né? Posso até falar, por exemplo, que nem eu e o Maico, né? Eu e o Maico, eu vim também de escola de faculdade particular, o Maico aqui também. Nosso Salesiano, Sim. só que hoje a gente está num patamar público, né? Sim. Mestrado, doutorado, pelas instituições públicas e que isso agrega, mas enfim. Aí o pai pegou o menino e falou assim, vamos lá conhecer a faculdade. Então vamos lá. Eu vou te levar lá. Você quer? Vamos. Foram lá, andaram 180 quilômetros, chegaram na faculdade, entraram, mato alto. Banheiro meio... Vamos no banheiro desorganizado. Cara, aí o menino pensou, falou, pai do céu, eu não imaginava que era isso que eu queria. Olha isso daqui. Eu conheço o Salesiano, lá o Salesiano não é assim... Resumindo, ele não quis estudar numa instituição pública e veio para o Salesiano. Aluno nosso. O que acontece... Eu sempre falei isso para o Picerato antes de estar aqui como docente, a gente se conversa sempre. Nas rodas, né, dos eventos de arquitetos, a gente começou... No primeiro ano no segundo ano eu já comecei a ganhar prêmio, no segundo ano ganhei prêmio, no terceiro ano ganhei prêmio, e agora no quarto eu tô ganhando um prêmio de novo. E eu tô sempre nos eventos, né? Então quando você ganha o prêmio e tal, de que faculdade você se formou? Salesiano. Aí o cara, eu falei, Salesiano. Primeira turma do Salesiano de Arquitetura. Sim. E eu falo de boca cheia. Aí o pessoal fala assim, Eu falei, Salesiano. É que às vezes, eu costumo brincar, né? Infelizmente, talvez... o nosso ponto, ou nossa localização geográfica unisalesiano não era das melhores aí na cidade, né? Porque a gente está um pouco afastado do centro. E a gente não tinha alguns atrativos em termos de confraternização, que às vezes... Mas eles esqueceram de ver o que a gente tem de material humano, eu acho que né? nem era isso. Era porque ele achou que eu era formado numa federal... por conta de... Eu acho que era mais por isso. É sabe? que ainda tem, né, muito preconceito, né? Sim. Quem vem da particular. Eu falo porque quando eu fui fazer o mestrado, as minhas matérias foram em loco. Eu sofri pra caramba o primeiro semestre. O pessoal olhava meio torto, Sim. tipo, todo mundo lá da Unesp e você de particular. Lá, o que você tá fazendo aqui, né? Aí no final me dei bem com todo mundo lá, passei tranquilamente nas matérias. Então, tipo assim, o aluno de uma particular depende só dele, igual o Ramiro falou, não depende da faculdade. Não. A faculdade, em qualquer uma que seja que você vai estar, vai te dar um embasamento lá X, só que você tem que fazer ele multiplicar depois. Tipo, você não vai sair aprendendo tudo claro. lá. É muito conteúdo, né? Que, queira ou não, hoje, que nem, por exemplo, eu falo hoje, nós, eu e você principalmente, porque assim, nós viemos da instituição particular, tá? Só que hoje, o que vocês são? O que nós vamos ser? Doutores pelo Unesp. Sim. Então, assim, talvez esse estigmatismo, talvez não sei se seria essa a palavra se usar nesse momento, mas já desvinculou a gente da... Só que nós nunca podemos esquecer de onde a gente veio. Raiz. Né? Não, legal. Então isso aí é interessante, porque talvez se ele não tivesse tido os professores que ele teve, né, dentro da instituição como unisalesiano... Não ia conseguir fazer um doutorado. Não conseguiria, talvez, porque a gente... eu costumo falar, né? Nos últimos 4, 5 anos... Se não tivesse um gamino da vida aí para puxar... também. Eu não falo nem só o professor André, eu falo todos, porque para mim, todas as disciplinas, independente do que seja, ela é importante. De uma administração, pessoal, a gente não dá muito valor às que não é específica. Maico, não dá. E para mim, tudo tá ligado. Você tá ali porque serve para alguma coisa. Então, todas você tem que estudar a fundo, né? Isso Porque é uma vai te coisa ajudar em alguma coisa, vai te ajudar. Tipo, a administração hoje me ajuda, porque na empresa onde eu tô, além de engenheiro, eu atuo praticamente na parte da direção total ali. Sim. Então, tipo, tudo eu tenho que
Que administrar. Tipo, é base. A parte administrativa é muito importante. Então, tipo assim, todas as disciplinas fazem parte e você tem que tentar agregar conhecimento, não importa de onde, né? E sempre estudando, nunca parar, né? Nunca dá pra parar. O problema maior, né, disso que a gente tá falando até então, é assim, outro dia eu brinquei, né, com os alunos, tipo, nós vamos fazer alguma coisa na sexta-feira à noite. Aí o aluno falou, professor, sexta-feira à noite eu vou, sei lá, eu vou sair, né? E aí, por engraçado que pareça, eu passei na sala da Ariadne nessa semana e tinha uma aluna lá, eu falei, mas o que você tá fazendo aqui, né? Professor, tô fazendo uma ADP. Aí a Ariadne falou, Pisserato, essa aqui é aquela aluna que eu falei pra você que não veio no dia do meu exame porque ela queria comer pizza com o namorado. Então, cara, ela esqueceu que às vezes ela poderia ter vindo fazer o exame e comer pizza com o namorado, ela poderia ter ido mais inúmeras vezes. Complicado. Então, assim, o nosso aluno, ele é um perfil de aluno muito bom, é um aluno gostoso de trabalhar, é um aluno dedicado, é um aluno que, sabe, é diferente, entendeu? Essa semana eu dei parabéns pro nosso primeiro ano de arquitetura, porque me surpreendeu, cara. Eu falei, dando aula de desenho técnico para eles, desenho arquitetônico, eu falei, poxa, eu tive que dar o parabéns para eles, porque eu falei, vocês estão todos de parabéns, porque eles conseguiram uma evolução, assim, tão pouco. Começou o semestre agora e eles estão num nível, assim... nós estamos aqui há 15 dias, 2 semanas, terceira semana, assim, e eles estão... com aquela garra, com aquela vontade. Eu falei, vocês continuam com essa garra, não perca, porque vocês vão levar a faculdade leve. Mas você sabe, Ramiro, que assim, é legal falar isso também, Maico, assim, vou usar você e depois o Maico nesse momento. Por quê? Você tá com uma turma nova que tá começando, tá? Com um número razoável, nós estamos com 45 alunos nessa turma que você tá de primeiro ano aí. E aí é uma turma que, tipo assim, cara, eles estão tendo aula, certo? Com um arquiteto renomado da região, ex-aluno. Então, assim, cara, é inspirador para eles. Sim, claro. Já no Maico, desde o ano passado, o Maico tá com uma turminha bacana, que é a turma do Felipe, da Raíssa, do Ítalo, que vai formar esse ano. Cara, que é uma turminha um pouco menor, mas é uma turma engajada que, tipo assim, admira o Maico pelo que ele é, pelo que ele passou, pelo que ele tá dando de aula, entendeu? Não, isso é então, muito assim, isso é gratificante porque vocês estão sendo uma peça importante e vão continuar a fazer parte dessa história importante que nós voltamos a reconstruir dentro do Salesiano, no sentido de, por exemplo, mudar um pouco o ritmo das coisas, trazer um conhecimento diferente para esses alunos, né? Que nem, por exemplo... Eu bato muito em cima, por exemplo, de visita técnica, que eu acho que precisa fazer. Eu bato muito em cima do estágio que precisa fazer. Só cortar o professor um pouquinho. O professor falou da visita agora. Por exemplo, a visita técnica. Sim. Nossa empresa tem bastante obra, por exemplo, dentro de uma multinacional aqui da região. Não vou citar o nome para não sei se tem problema. Mas tem um engenheiro lá que passou por aqui. Foi aluno aqui da instituição. E ele fala, poxa... a gente vai fazer uma visita lá, por exemplo. Ele fala, daí eu senti a falta na época que eu estudava. A visita técnica. A visita técnica é importante. Nós estamos falando aqui pouco. Agora de novo. E é muito importante. Uma aluna vai chegar um pouco atrasada por conta de problema de carro, mas agora é 6h30, agora 6 e alguma coisa. Ela tá avisando aqui que ela vai chegar atrasada. Se fosse outro aluno, não tava nem aí, chegar atrasado. Entendeu? Não vou. Então, assim, mas é legal, Maico, a gente tentar, no sentido das visitas, por quê? Que nem outro dia me procuraram, né? A galerinha que tá aí no terceiro termo foi fazer topografia com o Gamino de sábado. Molecada desesperada, porque, poxa, professor, eu vou fazer topografia de sábado, não dá pra ser... Eu falei, cara, não dá, é uma matéria que tem que estar ao ar livre. Você precisa... enxergar, tem que estar sol. Essa aula que eu mais gostava. Poxa, né? Então, assim, eu acho que, não dá pra ir, por exemplo, durante a semana à noite, marca um sábado, né, a visita nessa multinacional que você já deixou as portas abertas aí pra gente, até agradeço. Mas assim, marca um sábado e depois inverte com a aula. Sim. Porque eu acho assim, eu posso estar errado no que eu vou falar agora, tá? Mas a pandemia, né, que nós acabamos de passar, retomamos em 2022,
ela me trouxe uma característica, mesmo eu tendo um perfil de um profissional um pouco mais velho, formado há mais de 20 anos, me remete a uma situação que se eu começasse minha vida hoje de novo, eu faria do mesmo jeito, porém eu faria ela diferente no sentido de eu queria trabalhar mais livre, mais solto. Ou seja, vamos imaginar, o Maico passa para mim, Pincerato, fazer um projeto, ou fazer um orçamento, ou fazer alguma coisa na área. Pincerato, você tem 5 dias para me entregar. Acabou. Se eu entregar em 2, eu fico 3. Sim. Eu posso fazer outras coisas. Sim. Eu acho que é o que você falou, de um perfil novo de profissional, que a gente pode... Né, que nesses dias um aluno me ligou e falou: Pincerato, me ofereceram uma vaga para trabalhar numa empresa, e o cara me perguntou se eu queria presencial, remoto ou híbrido. Eu falei: cara, o que você perguntou? O que você respondeu? Ai, Pincerato, acho que eu fiquei com tanto medo que eu respondi presencial. Eu falei: cara, você tinha que ter respondido o que for melhor para a empresa dentro do que eu puder ajudar, porque se eu quiser não trabalhar na segunda-feira ou não estar fisicamente presente na segunda-feira na empresa, eu posso estar trabalhando home office. O meu é assim, o meu é híbrido, né, na consultora. Eu não fico em loco, horário fixo. Sim. Trabalho tanto home office como em loco. Então, igual você falou, o horário é o melhor. A flexibilidade do horário é impagável, né? Cara, não tem preço, gente. Eu brinco com o Ramiro, né? Não sei se você conhece o escritório novo do Ramiro. Conheço. Pô, falo, cara, ele abre a porta do apartamento dele... Ele abre a porta do apartamento do lado e tá no escritório. Tô em casa. Então, 3 passos em casa. Então isso aí, eu particularmente, acho que não tem preço. Não. Né? E durante a pandemia, eu acabei também investindo em algumas coisas no meu escritório. Então eu tenho uma outra tela, tenho um pedestal, tenho algumas coisas, porque se eu precisar efetivamente trabalhar de casa, eu tenho essa estrutura. Então talvez eu acho que seja uma coisa... do futuro também, né? Eu tenho clientes e investidores que eu não converso com eles presencial, é só online. A gente marca reunião todo dia, cada 15 dias, todo dia um dia sim, um dia não, a gente se conversa, tudo online, marca reunião e não é mais presencial. Presencial tem poucas, né? Até na empresa nossa, nós fazíamos sempre a reunião presencial lá, né? Nós mudamos também, agora é online ela. Porque, nem todos nós da parte administrativa ali é da mesma cidade. Então, nós prevemos que fazer um encontro na sede, que, por exemplo, lá em Valparaíso, a gente faz tudo online. Porque o proprietário é de Araçatuba, mas tem um pessoal que é de Valparaíso. Então, nós faz tudo online. É a melhor coisa. Ganha tempo e produz do mesmo jeito, né? E vocês viram, né? Nas últimas reuniões nossas do Salesiano também tem sido assim. Teve uma que eu tava na praia, né? Tá mudando muito. Então isso aí eu acho que é legal, entendeu? Porque assim, cara, de verdade, não é porque você vai estar aqui dentro da instituição... ou você vai estar na sua casa, que você vai ser menos ou mais profissional. Sim. O importante são os resultados, né? Exatamente. Que nem, por exemplo, esses dias nós tivemos uma reunião de coordenação, né? E a gente estava falando justamente de ENAD, né? Sim. E aí o professor André mencionou, falou assim, a engenharia, a arquitetura e tal. Aí ele olhou para mim e falou: Pincerato, você tem que continuar o que você está fazendo junto com o professor Michael... Desde 2017, cara, é o caminho. Você já tem a letra, é só vocês continuarem e manter o padrão. Então, assim... Que foram muito bem, né? Entendeu? Então, assim, cara, o que eu quero dizer? Nós trabalhamos do jeito nosso, na pegada nossa, como a gente tinha. O Maico ali, vamos dizer, na trincheira, na linha de frente, tipo... falando, dando conteúdo, dando material, né? Até acabei entrando no ENAD, citando o ENAD, que nós vamos esse ano, tanto engenharia civil quanto arquitetura, vamos de novo. E eu ali por trás do feedback, galera, se a gente não comprar a briga, não vai. Se a gente não vai, não vai. Passava praticamente todos os dias, galera, vamos. Então comprou. Então, assim, eu acho que é gratificante. Com certeza. Eu acho que vale muito a pena. Acho que o aluno dele tem que pôr na cabeça. Eu tento sempre falar bastante para os alunos daí. Tipo assim, quando você entra na graduação, desde o primeiro dia de aula, sua profissão começa ali. Sim. Você não começa depois de formado, você começa no primeiro dia de aula. Então, cada ano que você deixa para trás, pergunta para quem formou e meio que abandonou o começo, depois quis recuperar. O cara, fiz coisa errada, hein? Se eu tivesse
começaram desde o começo na pegada, era melhor. É assim que funciona. Tem uma aluna, uma ex-aluna nossa formada aqui. Cara, eu fico às vezes triste por não conseguir inseri-la no mercado de trabalho, tá? Primeiro que ela é uma aluna um pouco mais velha, demorou um pouquinho mais para formar e, cara, não teve sorte às vezes de... Agora, cara, ela tá desesperada, precisa trabalhar, a única coisa que ela sabe fazer é engenharia, porém não tem não tem nada de experiência e não consegue se inserir no mercado de trabalho por quê? Mais velha, um tempo de formado, sem experiência. Então isso que nós falamos aqui, sabe, eu acho que, puxa, não seria a Bíblia do negócio, não seria a regra. É o básico, eu acho que para o cara ter, assim, nem que vai ser garantia, mas ajuda, né? Tipo, estudar direito desde o começo, se empenhar, tentar se introduzir na área para depois sair com mais facilidade, porque se o cara deixar... Tem um monte de gente que faz, né? O estágio lá no final que só Deus sabe de onde aparece, né? Sim, só aparece o papel. Não adianta. Só. Estudar, vai formar nas coxas aí. Forma? Pode até formar. Não vai adiantar nada. E vai faltar, né? Vai faltar conhecimento, né? Que precisar não vai sair. Vocês querem nota? Nota vai ter. Mas... daí você fala sempre, lembra? Quer passar, dá seu nome, não nem vir. Você quer passar? É isso que você quer? Aí o cara já fica, opa, aí também não, né? Só que vai ficar com o diploma embaixo do braço e não, então tem que cara fica com medo. Tem que estudar, tem que prestar atenção. Pessoal, assim, só pra gente definir, pra gente finalizar aqui, putz, esse bate-papo, porque já foi mais de meia hora que nós estamos falando e tá fluindo, que eu acho que vai ser uma tendência que vai vir aí. Pra vocês, tanto pro Jefferson Marco, tanto pro Rogério Ramiro, sabe, resumam, façam um breve resumo do que foi a graduação dentro do Salesiano e o egresso. O que vocês poderiam deixar aí para aqueles que estão aí para vir? Eu posso dizer, vou falar por mim, né? Sim. O Ramiro já falou a visão dele aí também. Para mim é assim, é gratificante, hoje tá voltando aqui, né? Como eu falei. É totalmente possível, faculdade, eu falo, tipo de faculdade, se é pública, se é privada, daí depende de você mesmo, né? Nós aqui na instituição já estamos, igual já citei, né? Um método um pouco mais diferenciado, não é mais aquele método totalmente tradicional. Tem toda a teoria, mais com a prática, para você voltar e ser um profissional aí de sucesso. E, tipo assim, posso dizer que eu me sinto satisfeito, né? Defendo a instituição, porque enquanto a instituição estiver bem, igual no ENAD que o professor citou, é bom para mim, porque eu formei aqui. Então, para mim, quanto mais elevado tiver a instituição, melhor para o meu diploma que vem lá de trás, né? Não tenho dúvida. É isso que eu posso dizer aqui. Então... estamos de portas abertas para receber todo mundo aqui. E que podem vir que ainda tem umas vacas. Corra que tá acabando, hein, Ramiro? E você? Eu já falei também, quando eu fui escolher o Salesiano, eu pesquisei bastante e meio foi uma escolha certa e me identifiquei quando eu entrei aqui, né? Me identifiquei muito com os professores, com a estrutura. E depois, quando me formei também... Foi muito rápido. O que o Salesiano me ofereceu, o que ela me deu e o que eu consegui conseguir com o que ela me deu foi muito rápido também. Então, essa volta aqui também, eu estou retribuindo o que ela me deu também rapidamente, né? Sim. Então, para mim foi gratificante, está sendo gratificante aqui. E o que eu aconselho aí para os alunos que querem... estudar aqui, pode vir, que aqui é uma estrutura ótima, tem ótimos professores, a coordenação aqui, o Pincerato resolve tudo. Eu tento. Resolve. Eu tento. Às vezes os alunos me ligam aqui, eu preciso ser que eu falo, fala com o Pincerato, eles me ligam, já resolveu. Mas, olha, outro dia eu tava até falando pro padre que eu ia pedir um lugarzinho pra eu ficar de vez em quando pra dormir, porque, olha, não tava tempo, não para. Então, eu considero aqui pra mim uma grande gratificação estar aqui, né, como professor, agora como docente, e também como profissional. Hoje, que o Salesiano me deu, o que tá me dando. Eu brinco, às vezes, né, eu tive uma construtora, eu tive uma empresa por quase 10 anos. E 10 anos essa empresa não me deu o que me deu em 4 anos de formado aqui no Salesiano, né? Que bom, a gente fica feliz. Eu falo isso com muito orgulho, né? Em 10 anos de construtora, de PJ, e eu hoje me formado como arquitetura, o Salesiano me deu, não chega nem metade do que eu consegui aí como arquiteto. E tá de volta para casa, igual Homem-Aranha. Volta para casa. E volta para casa. Gente, então é isso. Eu queria agradecer tanto ao ex-aluno, hoje docente, engenheiro civil, professor Jefferson Marco, que está aqui com nós, e também ao ex-aluno, docente, arquiteto e urbanista, Rogério Ramiro, pelo bate-papo. E se preparem, tá? Isso aqui que a gente fez neste momento, hoje, para vocês, é só o começo de muita coisa boa que está por vir. As ideias estão, assim,
transbordando na cabeça. Tem muita coisa boa para acontecer num podcast Construindo com o Saleh. Então aguarde que nós estamos de volta. Gente, obrigado. Foi um prazer estar com vocês. Até mais, e um sejam abraço. bem-vindos novamente. Abraço, até mais. Tchau, tchau.